nos contar um testemunho. Amém. Enquanto eu dê o testemunho. A paz esteja convosco, igreja. Amém. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É um passo importante. Estou cumprindo um voto que eu fiz com o Senhor. Se você... Calma aí. Eu escrevi. Se você chorar, eu choro. Eu não consigo falar assim. Então eu escrevi. E eu vou ler para vocês. Você consegue ficar pela... Consigo. Eu escrevi para ser mais objetivo e cumprir aquilo que eu combinei com Deus, né? Que foi o que me comprometi Amém. com Ele. Então, a Jasmine nasceu muito bem e saudável. Mas ao terceiro dia, no momento em que deveríamos receber alta para vir para casa, a pediatra nos chamou e informou que tinha identificado uma inflamação no umbigo dela e que não daria alta, que ela teria que ficar internada na UTI neonatal para fazer alguns exames e iniciar o tratamento com antibiótico. Eles não nos deram muitas explicações, só informaram os riscos caso liberassem ela para vir para casa e a inflamação se agravasse. Eles disseram que se a gente viesse para casa com ela, a inflamação se agravasse, o tempo da gente voltar ao hospital e iniciar o tratamento, ela poderia não resistir mais. Então, eles não falaram em tempo previsto de internação, falaram que internar, não falaram quanto tempo ela ficaria internada, quantos dias de antibióticos seriam. Eles só falavam que era preciso fazer alguns exames e iniciar a administração do antibiótico imediatamente. E que tudo dependeria da resposta do organismo dela ao tratamento. Essa era só o que eles nos falavam. Nós ficamos desesperados, questionamos a situação, como isso ocorreu, e fizemos uma reclamação formal ao hospital sobre alguns problemas que aconteceram no período de internação na maternidade. O hospital estava em troca administrativa, os funcionários despreparados, falta de limpeza, higiene e organização. Nesse momento, a única coisa que nos garantiram é que a situação não estava relacionada aos cuidados e limpeza e que ela poderia ter nascido com isso. Eles nos deixaram na dúvida se eu não poderia ter passado uma bactéria, se ela poderia ter nascido com isso. Eles não assumem responsabilidade, né? Então, eles deixaram nessa situação. Então, fiquei com ela na UTI, eu tinha ganhado cesárea, minha canja estava preparada em casa, que a minha mãe tinha feito, e eu estava com medo de descer a minha escada. Eu nem saí do hospital, eu fui para a UTI neonatal ficar numa poltrona. Deus nos deu uma força que a gente nunca podia imaginar. Aleluia. Eu fiquei na UTI, o Nano foi aos prantos para casa, chorando. Informamos a minha mãe, a toda a família, e logo todos se mobilizaram, pediram oração, me perdi aqui, Jasmine me puxando, ó. Toda a família pediram ajuda da igreja, pediram oração, e nós também fizemos o nosso propósito com Deus, e um deles é esse que eu estou aqui cumprindo. Nós estávamos sempre pedindo a Deus que Ele nos socorresse, que restaurasse a saúde dela. Vai com a vovó. Agora quer não, só foi com a vovó. A gente, então, estava sempre pedindo a Deus. É difícil falar, então tenho que ler. Deus sempre pedindo a Ele que nos socorresse, que restaurasse a saúde dela e nos desse força para enfrentar aquela tempestade. Porque o ambiente hospitalar é muito tenso e nos traz muitos medos. O medo de pegar outra doença, outra infecção, principalmente porque a médica não nos dava muitos detalhes, só repetia que era preciso esperar o organismo dela responder. Mas, com a graça de Deus, o corpo dela respondeu muito bem. Glória a Deus. Com 4 dias, saiu o resultado de novos exames e todos estavam ótimos. A Jasmine melhorava a cada dia, mas ainda assim era preciso cumprir o protocolo de 7 dias de antibiótico, passar esse processo. Foram os 7 dias mais longos da minha vida. Mas para a honra e glória do Senhor, vencemos. Aleluia. E para concluir, mais uma vez eu pude perceber o cuidado de Deus. Pois mesmo após a gente sair do hospital, de ouvir que ela estava bem, que ela estava saudável, eu ainda queria entender melhor o que aconteceu. Porque o hospital não deixou isso claro. E quando falávamos a outros médicos o que ela teve, o diagnóstico que deram no hospital de onfalite, infecção na cicatriz umbilical,
todos estranhavam, pois ela nasceu muito bem. Então, passados 2 meses e meio, com essa angústia, pensando, imaginando o que aconteceu, fui eu que errei, quem errou, onde está? Nós conseguimos encontrar um pediatra que cuidou do Guilherme quando era bebê. Esse pediatra muito recomendado, ele nos ouviu, eu expliquei a ele a situação, o tratamento, ele me perguntou dos exames da gestação e, por fim, ele nos afirmou que o tratamento prescrito para Jasmin foi para sepse, foi para infecção generalizada. Então, o que a Jasmin teve não foi uma inflamação no umbigo, mas uma contaminação do hospital. E depois disso, muitas coisas ficaram claras para mim desse processo, a postura do hospital, toda a situação, porque não dá tantos detalhes, só tinha que esperar o corpo dela reagir. Mas, independente da situação, o que podemos garantir é que Deus estava conosco. E Ele quem nos deu essa vitória. Agradeço a todos que nos ajudaram em oração, que enviaram uma mensagem de carinho, de amor. E a nossa vitória está aqui, o nosso presente. Dona Jasmin, obrigada.